sua relação com Deus. Algo que eu e você precisamos entender no relacionamento com Deus é o que eu gosto sempre de chamar interação, que é uma chave no nosso relacionamento com Deus. Se por um lado você vê a Bíblia nos responsabilizando por determinadas práticas, por outro, sempre você vê a mesma Bíblia falando de Deus oferecendo recursos que nos ajudam naquilo que Ele mesmo nos responsabilizou. Então vamos dar um exemplo disso. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, a Bíblia diz: quem está em pé, cuide para que não caia. De quem é a responsabilidade de cuidar para não cair? Do que está de pé. Eu e você somos responsabilizados por Deus a cuidar para não tropeçar. Mas o versículo seguinte, o 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças, e juntamente com a tentação vos proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Ou seja, Deus diz: eu te responsabilizo a vigiar e ficar de pé, mas eu quero que você saiba, não te deixei abandonado ou vendido à própria sorte. Eu te ofereço recursos, eu te ofereço livramento, eu te ofereço graça para não pecar, suporte para que você possa cumprir com a sua responsabilidade, que é a sua decisão. Mas você não precisa fazer isso sozinho. Quando falamos de integridade, se por um lado ela é responsabilidade do homem e deve ser fruto de uma decisão, isso não significa que eu e você não tenhamos os recursos necessários para a manutenção dela. Deus disponibiliza isso a cada um de nós. No Salmo 41, verso 12, nós lemos: quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões na tua presença para sempre. Quando o salmista está dizendo a minha integridade, está dizendo eu escolhi. Foi eu que tomei esse caminho, mas ele diz: o Senhor me sustenta nele. Em outras palavras, eu não sou nem louco de achar que, embora seja minha escolha, minha responsabilidade, que eu estou conseguindo êxito nisso, sem a sua ajuda, sem o seu apoio. Então, embora integridade deva ser nossa escolha e é nossa responsabilidade, eu e você precisamos entender que Deus disponibiliza recursos para tal. Isso só não muda a responsabilidade da nossa escolha. Em terceiro e último lugar, as consequências, ou eu chamaria aqui o efeito colateral da integridade. Nós começamos a leitura pelo Salmo 15, que já no verso 1 tem o questionamento de Davi: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E já falamos que isso aponta e sinaliza para aquele lugar de comunhão, de relacionamento com Deus, de intimidade. Então, acredito que essa percepção de estar, de andar na presença de Deus, tem que ser colocada, obviamente, em primeiro lugar. É o que o próprio Espírito Santo nos revela através de Davi, que estava chamando e atraindo a atenção dele para o valor da integridade. Era o próprio fato de poder usufruir, de poder desfrutar a Deus. Em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 9, a Bíblia faz uma relação entre a integridade de Noé e o fato de que ele andava com Deus. O texto sagrado diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, né? Onde há integridade, normalmente você percebe isso, né, associado ao fato de que existe relacionamento com Deus. E nós precisamos olhar para isso na perspectiva certa, correta. Eu, quando era garoto, quando era criança, né, a minha leitura emocional de tantas restrições, proibições dos pais, regras, disciplinas e castigos, era de que pai e mãe é aquele tipo de criatura que existia para cortar o nosso barato, para não deixar a gente ser feliz o suficiente e se divertir plenamente, né? Mas eu lembro de uma profecia que meu pai repetia vez após vez: um dia você vai me entender. E essa profecia se cumpriu no dia que Israel, meu filho, nasceu. Quando eu vi aquela criaturinha com cara de joelho amassado, que só a mãe acha bonita a primeira vez que olha. O pai ama, mas não acha bonito na primeira vez de jeito nenhum. Todo coberto de sangue, de placenta. Quando eu vi aquela criatura com cara de joelho amassado, meu coração despertou de um jeito que eu não tenho capacidade de explicar. Algo foi acionado dentro de mim. Eu senti, não era apenas um amor, era uma responsabilidade, era um senso de cuidado por aquela criatura, que a minha vontade era sair correndo daquela sala, ligar para meu pai e dizer: me perdoe, eu te entendi. Foi o dia que cumpriu a profecia, né? A partir daquele momento, a minha preocupação era como eu posso proteger essa criança, inclusive das escolhas erradas, inclusive da incapacidade dela de entender o que é mal e nocivo para ela. E quando você tem a perspectiva correta, tudo muda.
Deus não estabeleceu mandamentos e leis para te cercear, para impedir você de ser feliz, justamente pelo contrário. Para te proteger daquilo que te afasta dele, daquilo que traz desgraça para a sua vida. E nós precisamos entender que integridade, da nossa parte, deve ser a disposição de preservar o relacionamento com Deus, que é melhor do que qualquer outro tipo de prazer. No Salmo 16:11, a Bíblia diz: na tua presença a plenitude de alegria, e a tua destra há delícias perpetuamente. A maior dimensão, a mais profunda, plena e completa dimensão de gozo, de deleite, de prazer, não está em nada que esteja na dimensão natural, mas quando nós nos conectamos profundamente com Deus. Então Deus, por um lado, está procurando nos proteger. Ele espera que a gente lute pelo relacionamento, evitando essas coisas e confiando nele. Mas ele também, quando encontra pessoas íntegras, ele se demonstra sempre disposto também a lutar para proteger essa integridade que vai conservar o relacionamento. E um exemplo que me chama a atenção desde que eu era bem novo, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 20, dos versículos 1 a 6. A Bíblia fala a respeito de Abraão, e como sempre, falando de qualquer uma das personagens aí das histórias bíblicas, a Bíblia é muito honesta e apresenta aquilo que a gente chamaria hoje em dia de a versão sem cortes, né? A Bíblia fala de uma atitude de Abraão que já me aborreceu muito. Abraão combina com Sara, sua esposa, que por outro lado também era sua meia-irmã por parte de pai, e diz: quando a gente chegar em alguns determinados lugares, eu não vou dizer que você é minha esposa, eu vou dizer que você é minha irmã. A Bíblia diz que ela era de uma beleza extrema, Sara. Ele diz: eu tenho medo de que os homens de alguns lugares, por não temerem a Deus, me matem para ficar com você. O que me faz pensar o quanto, né, a sociedade conseguiu avançar e progredir na sua degradação. Até hoje as pessoas consideram que o homicídio é uma das coisas mais pesadas para a consciência de qualquer pessoa, mesmo um ímpio, né? E que isso deixa sequelas assim, num patamar além da capacidade de análise. Mas Abraão estava dizendo: se esse povo souber que você é minha esposa, para poder ficar com vocês, vão me matar primeiro. Porque mesmo gente que não tinha escrúpulo a ponto de cometer homicídio, tinha escrúpulo para não adulterar. Porque houve uma época onde o casamento, mesmo aos olhos de pessoas ímpias, foi tratado com muito mais respeito e reconhecido como algo muito mais sagrado. Essa turma não estava tão preocupada com Deus, mas dizia: a gente até mata o marido, que daí ela fica viúva, está liberada, aí sim a gente toca o projeto adiante. Mas tomá-la de quem tem marido, não. Por alguma razão os dois entram no acordo, e essa foi a versão compartilhada em alguns lugares. E Gênesis capítulo 20, do versículo 1 a 6 diz: Abraão partiu dali e foi para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Alguém disse: pastor, não era mentira, era só uma meia-verdade. Falei: uma meia-verdade é uma meia-mentira. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Ele disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Ele diz: com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Quando eu olho para esse texto, muitas vezes a única coisa que eu consigo pensar e resmungar meio que em voz alta é um uau, né? Deus naquele momento adverte e diz: o que você vai fazer é pecado. Essa mulher, ela tem marido. Ele está dizendo: não foi a história que me contaram, nem ele nem ela. Deus está dizendo: pois é, Abimeleque, trollaram você. O golpe está aí, cai quem quer. O Senhor diz: eu sei que foi essa palavra traduzida sinceridade, ela no original hebraico, ela é integridade. Esse é a sua primeira possibilidade. Ele está dizendo: na integridade do meu coração. Ele está dizendo: o meu coração é íntegro. Se eu soubesse que ela tem marido, eu não tinha trazido ela para cá. Deus está dizendo: eu sei. E é por isso que eu estou impedindo você de pecar. Porque você vai pecar mesmo sem saber.
Ou seja, Deus está dizendo, já que você zela pela sua integridade e não fez nada para violá-la, quem tem que te proteger agora sou eu. Quem tem que te advertir agora sou eu. Ou seja, quando eu e você escolhemos andar em integridade, não estamos apenas dizendo para Deus que queremos proteger o relacionamento. Podemos ter certeza que Deus vai se manifestar de forma sobrenatural. Dizer, eu também quero proteger, resguardar esse relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Além disso, e acredito que, obviamente, essa questão de falar, né, de estar, de permanecer na presença de Deus, vem em primeiro lugar. Nós não podemos negar que, por outro lado, hajam bênçãos que precisam ser classificadas como provenientes da integridade. No Salmo 24, que também é atribuído a Davi, dos versículos 3 a 5, que tem um tom muito parecido com o Salmo 15, nós vemos a seguinte declaração: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? De novo, ele está falando sobre comunhão, sobre relacionamento e não sobre uma mudança literal com as tralhas de casa lá para o lugar de culto. Ele responde: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar, este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Você pode repetir comigo? Diga: este receberá do Senhor a bênção. Sabe, existem bênçãos que são provenientes da integridade. Desde a velha aliança, Deus disse: se você atentamente ouvir a minha voz e guardar cada um dos mandamentos que eu hoje te ordeno, virão sobre vocês essas bênçãos e os alcançarão. Quando nós falamos de bênçãos provenientes da integridade, nós precisamos entender que não se trata de mérito, como alguns querem classificar. Eu vejo dois perigos quando falamos a respeito de cultivar a integridade. E eu coloco os dois como dois extremos. O primeiro deles é a gente descambar para o lado errado do que a Bíblia condena, chamado justiça própria. Em Lucas 18, Jesus fala a respeito de um fariseu que vai ao templo orar. E os fariseus eram parte da seita mais severa dentro do judaísmo. Era assim, os carolas, os beatos da época, eram os caras dedicados. Mas esse camarada começa a orar, e a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo, porque esse tipo de oração nem vai para o céu, Deus nem recebe. Ele começa a dizer: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens pecadores, nem como esse miserável publicano do meu lado. Eu fico pensando, se eu sou miserável publicano, já em pecado, ouvindo esse tipo de coisa, eu acho que não ia ajudar. Ele começa a dizer: eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes na semana. Ele entrou num lugar de se orgulhar e acreditar que é merecedor de algo. O livro de Isaías diz: as vossas justiças para mim são como trapo de imundícia. Alguns comentaristas sugerem que trapo de imundícia era a bandagem que eles usavam nas feridas dos leprosos. Quando aquilo era tirado, não tinha nem como ser recuperado ou lavado, tinha que ser queimado, era totalmente descartado, né? Tente imaginar você, um corpo e uma pele em decomposição, quando essas bandagens eram trocadas do estado que saía. Deus diz: é assim que cheira para mim a sua justiça própria. Então nenhum de nós poderia migrar para esse lugar e achar que uma conduta nos faz merecedores de algo. Por outro lado, o que eu e você precisamos entender é que existe uma mentira que as pessoas estão pregando em nome de uma graça que não é bíblica. Ela é exagerada, é deturpada. Então, se o que Deus nos oferece é pela graça, é um favor imerecido, não importa a forma como nós vivemos. Não importa se você é dedicado, se você não é dedicado, se você faz o certo, se você faz o errado, porque afinal de contas não tem nada a ver com você. E aqui as pessoas começam a criar deturpações.